Então, ó, estudamos corrente com a letra I, DDP com a letra V e resistência com a letra E. E aí nós vimos a primeira lei de Ohm, que era a relação entre essas variáveis, indicadas como DDP, resistência e corrente. Aqui é importante ressaltar, gente, que muitas vezes não aparece nos textos, dependendo do livro, dependendo da questão, dependendo do vestibular ou da prova que você está fazendo, dependendo do material, vocês vão encontrar a palavra DDP, tá? Dessa forma, DDP, ou tensão elétrica, tá? Ou diferença de potencial. Que, na verdade, diferença de potencial é abreviado pela essa sigla aqui, DDP, tá? Então, pode acontecer de estarem nesse formato aqui. Tudo isso aqui é a letra V. Então, quando eu estou dando aula, geralmente vocês vão me ver usando uma dessas três palavras aqui, dependendo da forma como eu estou explicando. Aí eu uso uma dessas três palavras aqui para indicar a DDP, que é a letra V, tá? Que é diferença de potencial, ou tensão elétrica, ou DDP, tá? DDP, diferença de potencial. Enfim, então essa é a primeira lei de Ohm. E aí vimos um caso particular que envolve somente a resistência, né, dessas três variáveis aqui, que é a segunda lei de Ohm. E o que diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica de um material ela depende do quê? Ela depende do tipo do material, do tipo, do ponto de vista da composição do material, que a gente chama de uma constante. Essa constante depende, né, claro, do tipo. A gente tem aqui o comprimento do material dividido pela área do material. Então, a resistência, ela depende aí tanto do formato, quanto do tamanho, quanto da composição que esse material recebe. Então, a resistência ela pode ser variável aí, e ela varia de acordo com essas informações. Se eu mudo o tipo do fio, eu mudo, então, o valor da resistência. Se eu mudo, por exemplo, o comprimento do fio, ou a área, né, a grossura do fio, as dimensões do fio, então eu modifico então, a resistência elétrica do circuito, tá? Então, essas coisas, elas têm essa dependência. Então, essa aqui é a segunda lei de Ohm, que se relaciona dessa maneira aqui com a informação que nós temos, que nós estudamos aí anteriormente. Isso aqui é só um resumo, né? Bem resumido mesmo do que nós já havíamos estudado. Só que em contrapartida, tá? Usando essa primeira e a segunda lei de Ohm, a gente tem que entender que nos circuitos elétricos a gente tem dois tipos de associação das resistências, tá? Os resistores nos meus circuitos, eles podem estar associados em série, mas também pode estar associado em paralelo, em série ou associado em paralelo. E aí eu tenho que tomar o cuidado de analisar da maneira correta, porque dentro dessa associação a gente pode querer calcular a resistência total, né, que a gente chama de resistência equivalente, mas a gente pode também estar procurando calcular, por exemplo, a DDP1 ou calcular a DDP2, lembrando que cada objeto desse aqui, ele vai possuir então aí valores específicos, valores práticos para cada um deles, tá bom? Lembrando que por mais que nós estejamos ou calculando a partir da resistência total, ou a partir da corrente, ou da DDP individual de cada resistor que a gente precisa calcular, a gente tem que entender que a fórmula geral do uso aqui é a fórmula da primeira lei de Ohm. O que acontece é, primeiro, num resistor em série, tá? A gente precisa lembrar que a resistência equivalente ela é a soma das resistências. Então, eu vou somar R1 mais R2 mais R3. Num resistor em paralelo, aí fica um pouco mais chato. Os inversos das resistências é que vão dar origem aí à nossa resistência equivalente. Então, a soma dos inversos vai dar aí o inverso da resistência equivalente. No final, tem que inverter tudo aí para poder dar certo. Essa é a fórmula da resistência equivalente. E aí eu preciso levar em consideração o seguinte: quando eu tenho um circuito em série, a corrente é a mesma para todo mundo,
tá? E a DDP é a soma. Quando eu tenho um circuito em paralelo, a DDP é a mesma aqui, tá? A DDP é a mesma, ou seja, o 1, o 2, o 3 é igual ao total, mas a corrente aqui é a soma, tá bom? Aí você vai ter que fazer que a corrente é a soma das correntes individuais no meu circuito. Então, isso aqui tem que ficar claro para vocês, porque a gente vai estar utilizando aí essa mesclagem de resistores aí, e é isso aí. Então, de forma resumida, nós temos esse processo aqui. Deixa eu ver se eu acho um exercício de circuito misto. Vamos ver aqui se tem algum misto aqui. Vamos lá, vamos pegar esse primeiro aqui, já é misto mesmo, então é bem importante a gente dizer o seguinte, ó. Às vezes, o circuito, né? Muitas vezes os circuitos vão estar separados, bem bonitinho, lá, resistências em séries, resistências em paralelos, mas pode acontecer, né? E é mais comum que aconteça assim, ó, uma associação mista de resistores. Nós temos aqui resistores que estão em paralelos, formando aqui depois um resistor que não está em paralelo com esse, ou seja, vai estar em série com esses dois. Nesse processo, a gente precisa ter cuidado na hora de resolver. Deixa eu ver se tem algum outro aqui para... Não tem nenhuma outra imagem aqui para a gente ver. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando o meu resistor ele está nesse formato aqui, a gente vai ter que... Dois estão em paralelos, então a gente vai primeiro resolver esses dois, para depois resolver com um 50. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado para resolver primeiro aqui. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar e vou, nesse caso aqui, deixa eu copiar, deixa eu salvar aqui essa imagem aqui para ficar mais claro. Talvez não ficou muito legal porque ficou um pouco pequena, mas entenda o seguinte, nesse nosso processo aqui, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse carinha aqui, esse carinha, que é o 20, e vou resolver com o 30. Quando eu resolver, eu vou obter esse circuito aqui, ó, em que o resultado desse cara vai ser esse primeiro resistor, tá? Que eu vou chamar de R', e esse 50 vai aparecer aqui, ó, 51. Depois que eu resolver esses dois circuitos aqui, ó, esse com esse, aí nós vamos gerar esse novo circuito elétrico com um único resistor. E esse resistor aqui vai ser resistência equivalente. Recapitulando, o que é resistência equivalente? Resistência equivalente é uma resistência, uma única resistência que representa todas as resistências de um circuito elétrico de um modelo, tá? Então, a gente vai substituir todas essas três resistências por uma única resistência que é equivalente às três. Em termos contabilísticos, vamos colocar assim, a resistência equivalente é aquela que eu uso para saber, por exemplo, o consumo total do meu circuito. Então, ele vai indicar para a gente qual é o valor da resistência que está sendo utilizado para calcular o valor do meu consumo. Por exemplo, tá? Mas vamos pensar no seguinte. Primeiro, como que eu faço para descobrir o R'? Eu tenho que lembrar que esses dois aqui que eu vou resolver primeiro, eles estão em paralelo. Se eu tenho dois circuitos aqui, duas resistências em paralelo, então a minha fórmula é 1 sobre a resistência que eu quero encontrar, que na verdade seria resistência equivalente a esses dois, só que como eu vou usar a resistência equivalente para o total, eu vou deixar aqui R'. E isso aqui vai ser 1 sobre a primeira resistência, no caso 20, mais 1 sobre a segunda resistência, no caso 30. Só que eu não vou resolver assim, calculando MMC e tal. Por quê? Porque eu falei para vocês que quando são duas resistências em paralelos, nós podemos fazer o seguinte, ó. A resistência equivalente, ela vai ser em cima a multiplicação e embaixo nós vamos somar 20 mais 30. Então, essa é a resposta aqui. Aí é só multiplicar. 20 vezes 30 dá 600 e 20 mais 30, 50. Simplificando aqui 0 com 0, a gente faz 600 dividido para 5. No caso aqui vai dar 1 e, no caso, 12, né? 12 ohms. Então, esse resistorzinho aqui, ele é 12 ohms.
E aí, como que eu faço para descobrir a resistência equivalente? Já que agora se tornou um circuito em série, a resistência equivalente vai ser somente somar 12 mais 50. E 12 mais 50, 62 ohms aí de resistência. Resumindo aqui, né, o nosso processo. Primeiro nós resolvemos em paralelo e depois nós resolvemos em série. Qual que é a dúvida aí? Professor, Hum? deixa eu perguntar. Então, se eu fizer pelo MMC, tá errado? Não, nem um pouco errado. Só que se tu fizer pelo mesmo MC, você vai perder tempo. Aqui a ideia é ganhar tempo, Entendi. principalmente no Enem. Entendi. Aí, lembra que no vídeo, na aula anterior, eu até mencionei o seguinte, ó, se nós tivéssemos, por exemplo, se essas três resistências estivessem em paralelo, aí você é obrigado a fazer pelo MMC, tá? Mas se você fizer pelo MMC, vai dar o mesmo jeito. Ó. O MMC entre 20 e 30, vamos colocar aqui. Eu não faço a mínima ideia, então, como é que eu não faço a mínima ideia de quanto que vai dar de cabeça, né? Deixa eu fazer aqui. Se eu fizer o MMC de 20 e 30, divido por 2 vai dar 10 e 15. Divide por 2 vai dar 5 e 15. Então vai dar 3 e 5. Então 4 vezes 15 dá 60. Então o MMC vai ser 60, tá? Então você faz 60 dividido para 20 vai dar 3, então fica aqui 3, mais 60 dividido para 30 vai dar 2. Então 3 mais 2, no caso vai dar isso aqui, ó, 5 sobre 60. Aí a gente inverte dos dois lados, né, para poder dar certo. Então a resistência equivalente vai ser 60 sobre 5, que no caso é 12. Não é tão assim, tão mais difícil, né? Porém, você vai demorar a fazer isso aqui, ó. O cálculo em si não demora tanto, mas você pode acabar demorando fazendo isso daqui, porque depende dos números, né? Por exemplo, se você tiver números simples de calcular o MC, de boa, mas se você tiver muitos exercícios aí complica um pouco mais a sua vida na hora de fazer esse cálculo. Mas deixa eu só reapresentar, digamos assim, ó. Bom, suponhamos, tá, gente, ó, que em vez de estar assim o circuito, suponhamos que o circuito estivesse assim, ó. Deixa eu pensar aqui, como que eu vou arrumar? Vamos supor que ele estivesse assim, ó. O 20 aqui e o 30 aqui, tá? Aí, suponhamos que vai descer aqui e o 50 estivesse aqui, ó. 20, 30 e o 50 aqui. Vamos supor que o nosso circuito estivesse assim, ó. Tá bom? Que tivesse o polo A e o polo B aqui. Mas essa parte aqui não importa tanto porque o nosso foco não é estudarmos a DDP, que é só a resistência equivalente quando ela for junta, mista. Então, veja o seguinte, diferente dessa aqui, ó, que é um circuito em paralelo junto com o de série, nós temos um circuito em série junto com o de paralelo. E o processo de resolução é o mesmo, só que agora você precisa resolver primeiro o em série, que no caso, quando você simplificar os dois de cima, você vai obter esse novo circuito. Aqui vai estar o 50 e em cima vai estar 50 também. Por quê? Lembre que se você chamar isso aqui de R', o R' agora é um circuito em série. E se é em série, como que eu faço para resolver? É só somar 20 mais 30, que dá 50. Então, no caso agora, você faz primeiro de série para depois resolver em paralelo. Aí esses dois estarão em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente, nesse caso, vai ser igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre 50. Aqui vai uma dica bem importante assim para simplificar a vida de vocês no futuro. Deixa eu ver quem que está entrando agora. Bom, conseguiu entrar direto sem adicionar. Então, olha só. Se você tem circuitos iguais, tá? Isso significa dizer que a resistência equivalente, quando estiver em paralelo, é só você dividir por 2, tá? No caso, 25 ohms, tá bom? Então, quando você tem circuitos iguais, né? A mesma DDP, então, isso significa dizer
que é só você dividir pela quantidade de resistores que você tem no seu circuito. Como a gente tem dois circuitos, dois resistores, então a gente divide por 2, 50 para 2, 25. Mas caso você não queira errar, né, tiver com medo de errar, você pode fazer só aí o cálculo. Se você observar, aqui as frações são iguais, então não precisa calcular MMC, é só somar. Soma de fração, você só soma o que está em cima, embaixo você repete, e aí a sua resistência equivalente vai ser você inverter dos dois lados. Ó. 1 sobre a resistência, você inverte dos dois lados, e fica 50 por 2, que é 25, tá? Mas só uma dica, resistores em paralelos, quando possuem o mesmo valor de resistência, você simplesmente conta quantos tem e faz a divisão. É como se fosse uma média, né? Você está calculando a média dos resistores, já que eles são iguais. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Por enquanto ainda não, professor. Beleza. Aí você só tome cuidado, tá? Para saber qual é a ordem de qual resolver primeiro, tá? Vou pegar esse gancho aqui, ó. A gente vai primeiro resolver o em paralelo, porque a corrente vem, ela vai ser distribuída primeiro para esses dois resistores, por isso é necessário primeiro calcular desses dois, e depois que passa por esses dois, ele vai passar por aqui. Agora, a resistência, a corrente elétrica que vem, por exemplo, nesse daqui, ó, se vem por aqui, ela vai ser dividida para cá e para cá. Só que quando ela chega aqui, ela vai passar aqui e aqui, tá? E aqui ao mesmo tempo. Então, a gente vai primeiro resolver esse aqui, para depois associar em paralelo com esse, já que eu não tenho como resolver em série e em paralelo ao mesmo tempo. Até tem, se você tiver alguns cuidados, você pode arrumar para fazer uma conta só, mas aí você vai envolver soma com frações, somas diretas com frações, o que vai complicar um pouco a sua vida. Então é importante fazer por partes mesmo, para não cometer alguns erros básicos aí de matemática, que podem surgir se a gente tenta fazer as coisas ao mesmo tempo, tá? Bom, mas voltando aqui ao assunto mesmo da aula, a gente vai falar sobre a força eletromotriz de um gerador, tá? E isso a gente vai ver lá na página 176, uma definiçãozinha importante, que é o seguinte: a gente, nos circuitos, a gente trabalha com, claro, a gente trabalha com geradores, e esses geradores, a gente vai indicar o seguinte, ó. Se o gerador, seja pilha, bateria, enfim, qualquer mecanismo que vai gerar energia, se ele for capaz de realizar trabalho sobre as cargas elétricas, tá? Então a gente vai dizer que ele vai ser um gerador de força eletromotriz. O que a gente precisa entender, ou a gente precisa relembrar, na verdade, que para que aconteça, né, dentro do circuito elétrico, vamos pegar isso aqui como exemplo, para que as cargas se locomovam, andem no circuito, façam o funcionamento do equipamento do dispositivo elétrico e depois saia, esse dispositivo que está conectado ao circuito, ele precisa fazer gerar aí o movimento das cargas de forma sincronizada. A palavra correta não é sincronizada, deixa eu lembrar aqui, de forma... seria organizado para a mesma direção, mas não é essa a palavra correta. Eu até esqueci agora da palavra. As cargas, elas vão andar na mesma direção. Ele vai dar a direção do campo elétrico, contrária ao campo elétrico, e é a favor da força elétrica associada a ela. Sempre da direção do positivo para o negativo, pois a gente está utilizando o modelo convencional, tá? Lembrando que no modelo real, as cargas se locomovem do negativo para o positivo. E aí nós definimos, tá? A força eletromotriz no circuito. Deixa eu desenhar um circuito bem simples aqui. Então, imagina que isso aqui é um circuito bem simples, tá? Conectado aqui a um gerador. Se esse gerador ele é capaz de gerar aqui um trabalho, lembrando, trabalho é anotado pela letra W, tá? No livro aqui que a gente utiliza como base para o nosso estudo, trabalho, e ele faz um movimento através das cargas elétricas, tá? Isso aqui não é uma fórmula nova, então essa aqui a gente está trabalhando, a gente já trabalhou lá no início, logo após a gente estudar a eletrostática, e aí a gente define isso como sendo assim, ó, a força eletromotriz indicada pela letra grega é epsilon, tá?
ela vai ser o trabalho dividido pelas cargas. Isso daqui não é algo novo, nós havíamos estudado essa mesma fórmula, mas em vez de força eletromotriz, a gente estava estudando isso como sendo a tensão elétrica. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a força eletromotriz de um gerador, ele é a tensão elétrica que ele gera no nosso circuito. Essa tensão elétrica, ela é a diferença de potencial do nosso circuito, o que faz com que as cargas elétricas saiam de um polo e atravessem todo o circuito e depois retornem a outro ponto. Por quê? Porque para que cargas elétricas se locomovam no meu circuito elétrico, eu preciso de uma diferença de potencial. Diferença de potenciais fazem com que exista um campo elétrico e as cargas elas vão de menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Lembrando-vos ainda que quando isso ocorre, tá? Quando isso ocorre, o que vai proporcionar, né? O que proporciona isso aí para a gente é que ela sai de negativo para positivo e relembrando. No modelo convencional, nós dizemos que é do positivo para o negativo. Então, de forma resumida, a gente já estudou essa fórmula, mas com o contraste de que nós usávamos a tensão, no nosso circuito seria o trabalho dividido pela carga, lá nas páginas, entre as páginas 115, 119 até a página 135. Em algum ponto aí a gente estudou, eu não vou saber dizer para vocês agora qual é o valor exato, mas esse é o nosso que a gente já havia estudado. Bom, vale ressaltar uma coisa importante para vocês, que dentro do gerador, a corrente elétrica convencional é dirigida do menor para o maior potencial. A energia é transferida para as cargas. Na lâmpada, ela é dirigida do maior para o menor potencial. As cargas transferem energia para o filamento da lâmpada. Em outras palavras, eu até já expliquei isso aqui para vocês, que era o ponto de análise do seguinte. As cargas elétricas, elas não se acabam quando passam pelo equipamento elétrico, ou seja, a carga elétrica ela não some, ela não é consumida, ela não é destruída, ela não desaparece quando ela passa por uma lâmpada, por uma televisão. O que acontece com elas é o quê? Elas são... o potencial elétrico delas é utilizado e aí ela volta para a tomada, ela volta para o gerador. Lá no gerador vai acontecer um processo contrário. As cargas vão receber novamente o potencial elétrico e volta, e aí gera esse ciclo aí das cargas elétricas, tá bom? Agora vamos pensar no seguinte, enquanto que eu vou falando aqui com vocês, eu vou abrir aqui a apostila para poder mostrar os desenhos, né? Os desenhos aqui da qual eu estou me referindo. Outro ponto importante é que a gente tem, primeiro, a gente tem um gerador, né, que isso aqui eu posso esquematizar aqui de uma maneira simples. Nós temos o gerador, circuito, e nós temos o receptor, né, o objeto que vai receber as cargas do gerador. O que vai acontecer é um ciclo. Vem para cá e depois volta. Nesse carinha aqui, nós temos uma grandeza que é a força eletromotriz indicada pela letra Epsilon. Nesse outro aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de força contra-eletromotriz, página 177 do que nós já havíamos estudado, tá? Deixa eu abrir aqui a apostila para mostrar para vocês de uma maneira mais didática, né? Mais bonitinha, mostrando para vocês no caderno de vocês. Esse aqui mesmo. Página 177. Então, vamos lá. Então, vamos mostrar aqui a força eletromotriz. Então, aqui nós temos um gerador, que é conectado a uma lâmpada. Esse aqui é o circuito real, né, em desenho. Esse aqui é o circuito de forma simplificada que a gente utiliza na física para poder representar, tá? E aqui vai ter algumas coisas importantes, ó. A resistência interna de um dispositivo qualquer é representada pela letra R.
Isso daqui é importante, por quê? Porque nos modelos ideais, nos modelos, digamos assim, fictícios, o ideal é que o dispositivo, o gerador, não possua resistência interna. Porém, na prática, os dispositivos eles terão resistência interna. Assim como o fio tem resistência, que no modo geral nós não consideramos ela para simplificar o nosso cálculo. Mas, especificamente, nós temos o quê? Nós temos que colocar a letra B é igual a RI, que é a resistência vezes a corrente elétrica. Aí, além dessa resistência elétrica da primeira lei de Ohm que nós estamos estudando, nós vamos relacionar a força eletromotriz, depois nós vamos relacionar a resistência interna. Alguns livros, na resistência interna, ele insere, tá, esse sufixozinho, esse subíndice aqui, ó, na nossa variável R, para indicar mais veementemente, né, mas de forma mais enfática, que existe a resistência interna no nosso circuito, que é a resistência interna do gerador. Aí já vou estar falando das fórmulas para vocês. Ó, o gerador de força contra eletromotriz, ele vai ter a seguinte característica, ó. Um motor transforma energia elétrica em outras formas de energia, ou seja, todo dispositivo que transforma energia elétrica numa outra modalidade de energia, com exceção da energia térmica, é denominado gerador de força contra eletromotriz. Isso aqui é um ponto importante, porque, em geral, todo dispositivo elétrico, ele também transforma energia elétrica em energia térmica. Porém, ela é considerada, nesses casos, como sendo uma energia dissipada, uma energia que é perdida, tá? Por exemplo, o celular, que parte da bateria do celular ela é consumida através de calor. O que aconteceu, por exemplo, com com que o nosso celular descarregue muito mais rápido do que deveria, já que parte da energia ela é perdida com energia térmica, tá? Ou seja, né, de forma resumida, o que cria a força eletromotriz é o gerador, o que cria a força contra a eletromotriz é o receptor, né? O que transforma, esse aqui transforma energia, outras modalidades em modalidade de energia elétrica, e esse aqui faz o contrário. Ele converte energia elétrica em outras modalidades de energia, por exemplo, energia luminosa, energia acústica, energia, deixa eu ver o que mais, eu esqueci qualquer outra, enfim, qualquer outra energia que a gente queira relacionar. E nesses casos aí nós chamamos de gerador de força contra a eletromotriz. Ele vai dar alguns exemplos aqui, depois vocês dão uma olhada, tá? Uma coisa importante. Ao gerador, geralmente as questões eles vão mencionar FEM, tá? De força eletromotriz, enquanto nos receptores, lá no gerador de força contra a eletromotriz, vai ter FCEM, que são as nomenclaturas que possivelmente vão aparecer para simplificar as frases em enunciado de questões ou mesmo em enunciado de fórmulas, tá? Então, aqui vale aqui deixar essa informação para vocês na página 177, tá bom? Aí aqui tem um esquema aqui da força eletromotriz, junto com a força contra a eletromotriz, tá? Nós temos aqui, ó, um carregador, uma bateria sendo carregada, transforma-se numa força contra a eletromotriz. Então, aqui a gente tem o carregador e aqui nós temos uma bateria, tá? Aqui é a força eletromotriz, aqui nós temos a direção da corrente, tá? Vai passar. E isso que está aqui, ó, representado aqui, é uma resistência aqui. E depois nós temos aqui a bateria que está conectada ao carregador. No gerador de força contra a eletromotriz, a corrente circula no seu interior do polo positivo para o negativo, tá? Então, vale essa ressalva aqui. Isso aqui é importante para questões teóricas, questões aquelas de marcar, que vai informar para a gente assim, marca a alternativa correta, a gente tem que ler e identificar qual que é a correta em relação a esse processo. Bom,
Como grandezas que a gente tem que estudar vão aparecer, elas aparecem da seguinte maneira. Primeiro, DDP, resistência, corrente, e nós introduzimos, né, duas novas. Força eletromotriz, que também vai ser indicada tanto para a força eletromotriz quanto para a força contra-eletromotriz, a mesma letrinha, tá? Porém, a gente tem que lembrar que a organização é esse daqui relacionado ao gerador e esse aqui ao receptor lá, que no nosso caso é o gerador de força contra-eletromotriz. A resistência interna, que é o R minúsculo, e nós vamos lembrar que, junto com tudo isso daqui, nós já havíamos estudado que é, na verdade, a relação de potência, depois trabalho e, junto com eles, a carga. Qual é a interação que nós temos aqui? Ó? Primeiro, como que calcula a potência fornecida por um gerador de força eletromotriz? Bem simples. A potência é a DDP, né, que no caso vai ser a voltagem do nosso gerador vezes a corrente elétrica. Ou seja, nós havíamos estudado sobre o contexto sem a força eletromotriz que a potência nada mais é do que a DDP vezes a corrente. Então, observem que a força eletromotriz é a tensão elétrica que o gerador aplica no circuito. Ou seja, para calcular a potência, eu só venho aqui e substituo esse V pela variável da força eletromotriz. Aí eu tenho a potência da força eletromotriz. Bom, para aqueles que não lembram da nossa aula que falava sobre potência, tá? Tem um vídeo que eu deixei lá no canal que eu expliquei sobre a potência elétrica junto com o circuito elétrico, tá? Bom, gente, então a nossa aula é sobre a potência elétrica, tá? Eu vou pedir para vocês darem uma lida nessa parte de corrente elétrica nos líquidos, tá? Que vai formar os íons e tal. Quero que vocês leiam atentamente isso daqui, para depois a gente estar resolvendo os exercícios, tá? A tarefa de vocês será essa daqui, ó, exercício 22 ao exercício 25, até porque, ó, a nossa aula está chegando ao fim aqui, faltam 2 minutinhos e eu vou aproveitar para fazer a chamada com vocês. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Por enquanto, como estou acompanhando, tô tendo É o seguinte, Elaine, eu vou postar assim, como eu havia discutido com vocês anteriormente, todas as tarefas serão postadas no Classroom, tá? Igual eu fiz na última aula aqui, ó. Vídeo, tarefa, vídeo, tarefa. Então, vou postar o vídeo e a tarefa. Essa tarefa aqui, para quem já fez, né, para quem acessou ela, ó, é justamente a tarefa que está lá no livro de vocês. Eu postei ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou postar também aqui. Eu só estou afirmando para vocês quais são as questões que vocês devem fazer. Ó. São as questões 22, a questão 25 da página 179, porque aí vocês já podem fazendo antes de eu digitar no Classroom. Não é para deixar para fazer depois que eu digitar. Já vai fazendo aí, pega a canetinha, vai fazendo aí no seu material, e aí depois que eu digitar aqui no Classroom, está disponível para vocês aqui, aí vocês só vêm aqui e digitam ela aqui para ficar mais simples. Ficar mais simples para eu corrigir e ficar mais simples para vocês terem acesso, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. A Amanda está aí, né? Uhum. Ana Carolina não está. Ana Paula não, Yara ok, Beatriz ok, Camille ok, Cibele não, Dario não, Davi não, Eduarda também não, Elaine, Emanuele, Iael, João Gabriel, Jorge, José Roberto, rapaz, sumiu, né? José Sumiu. Roberto. A Laura faltou, Letícia faltou, Lucas faltou, Marcela, as Marias faltaram, Mariana também, Natália, Pedro faltou, quer dizer, o Pedro estava online, que eu não sei por que ele saiu, né? Eu tô aqui, prof. Oi? Tá, ok. Natália. O Pedro estava, o Renato não conseguiu ficar, Rodrigo, então, ok, pessoal. Então, vocês estão dispensados.
A atividade é aquela que eu passei para vocês. Eu vou digitar e postar para vocês lá no grupo, lá no Classroom, e avisar para vocês lá no grupo quando estiver disponível, tá? Bom, boa semana a todos, viu? E se cuidem. O senhor também, professor. Tchau. Obrigado. Até quarta. Tchau. Até. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Professor, Diga. deixa eu